Ei, você aí que está sentindo o peso do mundo nos ombros hoje. De novo. Sabe, aquela sensação que a gente conhece bem, os ombros curvados, não só pelo cansaço do corpo, mas pela exaustão da alma. Parece que cada notícia ruim, cada conta que aperta, cada preocupação com a saúde ou com a família, é mais uma pedra naquela mochila invisível que a gente carrega. E ela pesa. Como pesa. Tem dias, e talvez hoje seja um desses para você, que a gente olha para cima e o céu parece de bronze. A oração sobe e parece que não passa do teto. A gente se esforça para crer, para lembrar daquele fogo que um dia ardeu forte no peito, mas hoje a brasa está quase apagando. E aí vem aquela vozinha chata, né? Aquela que sussurra. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele ainda se importa com esse meu cansaço todo, com essa minha luta que parece não ter fim? Eu sei como é. Já caminhei por esse vale escuro, onde a esperança parece uma miragem distante e a fé... Bom, a fé às vezes parece que tirou férias prolongadas e esqueceu de avisar. A gente se sente sozinho, incompreendido e até um pouco culpado por não estar firme e forte como deveria. Mas deixa eu te dizer uma coisa, do fundo do meu coração, de irmão para irmão, você não está sozinho nisso. E esse cansaço, ele não é o seu fim. Sabe, quando a gente está assim, no fundo do poço, e quem nunca esteve, né, parece que ninguém entende, que a nossa dor é única, intransferível. Mas a Bíblia é um livro cheio de gente de carne e osso, gente que riu, chorou, duvidou e sim, sofreu pra caramba. Um desses caras foi o apóstolo Paulo. A gente pensa nele como um gigante da fé, e ele foi. Mas antes de ser gigante, ele foi humano. Muito humano. E ele escreveu uma carta, a segunda aos Coríntios, que é quase um desabafo, um abraço em forma de palavras. Logo no comecinho ele solta essa pérola aqui, olha só. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão em qualquer tribulação. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Pausa para respirar essa frase. Deus de toda consolação. Não é uma consolaçãozinha qualquer, um tapinha nas costas. É aquele consolo que vem do alto, que preenche o vazio, que acalma a tempestade de dentro. E Paulo não está falando isso da boca para fora, como um pastor que decorou o versículo. Ele está falando da própria pele, da própria experiência. Ele continua um pouquinho mais para frente, e é aqui que a gente vê o coração dele sangrando. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 1, lá pelo versículo 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Entende a dimensão disso? Muito além da nossa capacidade de suportar. Chegou num ponto que ele pensou, já era, daqui não passo. Eu já me senti assim. Talvez você também. Aquele momento em que a gente olha para o problema e ele parece um monstro gigante e a gente se sente uma formiguinha. Paulo sentiu isso. Ele não era um super-homem imune à dor. Ele sentiu o aperto, a angústia, o desespero de quase não ver saída. Mas o que acontece depois? Mesmo esmagado, mesmo no limite das forças, Deus veio. O Deus de toda consolação apareceu no meio da bagunça. E esse consolo que Paulo recebeu não foi só para ele guardar num potinho. Era um consolo que transbordava. Um consolo que o capacitava a olhar para o irmão que estava sofrendo e dizer, ei, eu sei, eu já estive aí, mas olha, Deus me alcançou e Ele pode te alcançar também. Ele não estava oferecendo uma teologia fria, mas um testemunho vivo de que o sofrimento pode ser visitado pela graça e que essa graça nos transforma em canais de consolo para outros. É como se Deus dissesse, eu te consolo na tua dor para que você seja meus braços e minha voz para consolar quem está ao seu lado. É poderoso isso, não é? Reconhecer que até a nossa maior luta pode ser usada por Deus para um propósito maior. E Paulo,
com toda a sua bagagem, com todas as suas cicatrizes, nos mostra que é possível. Sabe, essa história do Paulo lá em 2 Coríntios não é só uma história bonita do passado, é um espelho para a gente hoje. Quantas vezes a gente não se sente exatamente como ele descreveu? Esmagado, além da capacidade de suportar. Talvez seja aquela pilha de boletos na mesa que não te deixa dormir. Você faz as contas, refaz, e parece que o dinheiro encolheu e as dívidas viraram gigantes. A gente ora, pede um milagre, uma porta, e às vezes o silêncio é ensurdecedor. Deus, cadê você? A gente grita por dentro. Ou talvez seja aquele diagnóstico médico que chegou como uma bomba. O medo aperta o peito. A incerteza sobre o futuro. É como caminhar num túnel escuro sem ver a luz no fim. A gente tenta ser forte, né? Especialmente se tem filhos, se tem gente que depende da gente. Mas por dentro, a gente tá em pedaços. Eu já vi o chão sumir debaixo dos meus pés com notícias assim. E a primeira coisa que a gente pensa é: não vou aguentar. E a sobrecarga emocional? Aquela sensação de estar sendo puxado para todos os lados. É o trabalho exigindo demais, a família precisando de atenção, os problemas dos amigos que a gente tenta ajudar e, no fim do dia, quem cuida da gente? Quem percebe que a nossa bateria também está no vermelho, piscando desesperadamente? A gente sorri por fora, mas por dentro está gritando por um tempo, por um respiro, por um pouco de paz. Só um pouco de paz. É nesses momentos, meu irmão, minha irmã, que a gente precisa lembrar. Paulo também esteve lá. O gigante da fé também sentiu o joelho dobrar. Também pensou em desistir. A diferença é que ele descobriu na marra que a força dele não vinha dele mesmo. Vinha daquele que é o Deus de toda consolação. E esse Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, quando você olhar para essa tribulação que está te esmagando hoje, seja ela financeira, de saúde, emocional, um relacionamento quebrado, a dor da perda, a ansiedade que sufoca, lembre-se, você não está sozinho nessa. E essa sensação de não aguento mais não é pecado, é humanidade, é o seu limite gritando. E é justamente nesse limite que a graça de Deus quer se manifestar. Quer dizer, não é que Deus queira nosso sofrimento, longe disso. Mas é que Ele é especialista em transformar nossos vales mais profundos em lugares de encontro com Ele, onde a nossa fraqueza se torna o palco perfeito para o poder de Deus brilhar. Isso não é um consolo barato, vai ficar tudo bem, vazio. É uma verdade bíblica, vivida na pele por gente como a gente. Mas aí você pode estar pensando: tá bom, entendi que Paulo sofreu, entendi que Deus consola, mas e eu? Como é que eu acesso esse consolo na minha vida, com esse problema específico que está me tirando o sono? E essa é a pergunta de 1 milhão, né? E não tem fórmula mágica, tipo, faça A, B e C, e pronto, problema resolvido. Quem dera fosse simples assim. Minha fé, às vezes parece mais complicada que montar móvel de loja sueca. Mas o que Paulo nos ensina lá em 2 Coríntios é que essa consolação, essa força, muitas vezes não vem para tirar o problema de uma vez, como um passe de mágica. Às vezes, a primeira coisa que ela faz é nos dar força para atravessar o problema. É o que ele diz lá em 2 Coríntios 12, 9, um trecho que eu carrego no coração. Mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Percebe a virada? Paulo não pediu para a fraqueza ir embora. Ele entendeu que era justamente ali, na sua vulnerabilidade, no seu não aguento mais, que o poder de Cristo se manifestava com mais força. É na fraqueza. Não é quando a gente está se sentindo o supercrente, o inabalável. É quando a gente está quebrado, admitindo que não dá conta sozinho. Isso é libertador, sabia? Porque tira da gente aquele peso de ter que ser perfeito, de ter que estar sempre bem na foto espiritual. Deus não está esperando a sua performance impecável. Ele está esperando o seu coração sincero, mesmo que esse coração esteja em cacos.
E eu já entreguei muitos cacos para ele, pode acreditar. Então, a esperança realista que a Bíblia nos oferece não é a ausência de lutas. Seria mentira dizer isso. Jesus mesmo falou: "No mundo tereis aflições." Ponto final. Mas ele continuou: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33. A nossa esperança não está em um mar de rosas sem espinhos, mas na certeza de que aquele que venceu a maior de todas as batalhas está conosco, em meio aos espinhos. O alívio de Deus pode vir como uma paz inexplicável no meio da tempestade. Pode vir como uma força que você não sabia que tinha para levantar da cama mais um dia. Pode vir como uma ideia criativa para resolver aquele problema financeiro. Pode vir como um amigo que Deus coloca no seu caminho com uma palavra de encorajamento. Pode vir como a capacidade de perdoar, mesmo quando dói. O consolo de Deus é multifacetado. Ele não é um Deus de uma nota só. Ele tem um jeito único de tocar cada ferida, cada dor, e Ele quer te encontrar aí, onde você está, não onde você acha que deveria estar. Enquanto a gente conversa aqui, e eu espero que você sinta como se estivéssemos tomando um café juntos, batendo um papo sincero. Pensa um pouquinho. Qual é o peso que mais tem te esmagado ultimamente? Aquela preocupação que volta e meia rouba sua paz, que te acorda no meio da noite? Não precisa ter vergonha de nomear essa dor. Às vezes, só de colocar para fora, mesmo que seja só para você mesmo no silêncio do seu quarto, já dá uma aliviada, né? Eu sei que para mim, muitas vezes, o primeiro passo para lidar com um problema é admitir que ele existe e que está me afetando de verdade. E agora, pensando nesse Deus de toda consolação que Paulo experimentou, você já teve algum momento na sua vida, por mais difícil que fosse, em que sentiu um toque dele, uma paz que não fazia sentido, uma força que não era sua? Talvez tenha sido algo pequeno, quase imperceptível, mas que fez toda a diferença. Eu tenho algumas dessas lembranças guardadas como tesouros, sabe? Aqueles momentos em que eu estava no meu limite e, de repente, uma clareza, uma calma vinha. Olha, eu não tenho todas as respostas. Longe disso. Quer dizer, acho que ninguém tem, né? A vida com Deus é uma jornada cheia de mistérios, de perguntas que às vezes ficam sem resposta imediata. Mas uma coisa eu aprendi, e 2 Coríntios reforça isso com tanta força. Ele não nos abandona na luta. Mesmo quando a gente se sente mais fraco, mais perdido, mais esquecido, Ele está lá. A graça dele nos basta. Então, eu queria te convidar a pensar: o que significa para você hoje, nesse exato momento da sua vida, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza? Como essa verdade pode mudar a forma como você encara essa luta que está aí, batendo na sua porta? Será que, em vez de tentar esconder a sua fraqueza, você pode apresentá-la a Deus como um espaço aberto para Ele agir? Eu adoraria saber o que passa aí no seu coração. Se você se sentir à vontade, claro. Talvez compartilhar um pouquinho da sua jornada nos comentários, ou quem sabe a sua própria descoberta sobre o consolo de Deus. Às vezes, a nossa história pode ser a luz que alguém precisa para continuar caminhando. Lembre-se, a gente está junto nessa. Não como juízes, mas como companheiros de jornada, aprendendo a depender mais de Deus a cada passo. Agora, eu queria te convidar a fechar os seus olhos por um instante, aí onde você está. Se não puder, tudo bem, apenas se conecte em espírito. Vamos juntos levar essas lutas, esses pesos, diante daquele que é o Deus de toda consolação. Pai querido, Deus de amor e de misericórdia, nós nos aproximamos de Ti agora, não como quem tem tudo resolvido, mas como filhos e filhas cansados, sobrecarregados, com o coração muitas vezes apertado. Tu conheces cada luta que foi mencionada aqui em pensamento, cada lágrima que rolou escondida, cada noite mal dormida por causa das preocupações. Tu vês a ansiedade que aperta o peito, a tristeza que às vezes teima em ficar, as contas que não fecham, a saúde que preocupa, os relacionamentos que estão feridos. Senhor, como Paulo, nós confessamos que há momentos em que nos sentimos esmagados, além da nossa capacidade de suportar.
sentimos o peso da vida, o cansaço da jornada. E às vezes, a nossa fé parece tão pequena diante dos gigantes que se levantam contra nós. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que duvidamos do Teu cuidado, pelas vezes que achamos que estávamos sozinhos. Perdoa-nos por tentarmos carregar tudo nas nossas próprias forças. Mas hoje, Senhor, nós queremos lembrar da Tua palavra. Queremos nos agarrar à promessa de que a Tua graça nos basta e que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então aqui estamos, Pai, com as nossas fraquezas, com as nossas dores, com as nossas limitações. Toma cada uma delas em Tuas mãos poderosas e amorosas. Derrama sobre cada coração que ouve esta oração o Teu consolo, aquele consolo que excede todo entendimento, que traz paz mesmo em meio à tempestade. Que cada um possa sentir, de forma real e palpável, o Teu abraço restaurador. Que o peso que está nos ombros comece a aliviar, não porque os problemas sumiram magicamente, mas porque a Tua presença nos fortalece para enfrentá-los. Renova a nossa esperança, Senhor. Reacende a chama da fé que talvez esteja fraquinha. Lembra-nos do Teu amor incondicional, que não depende do nosso desempenho, mas que é derramado gratuitamente sobre nós por meio de Jesus Cristo. Pedimos por sabedoria para as decisões, por força para as batalhas diárias, por cura para as feridas da alma e do corpo. Que possamos, assim como Paulo, experimentar o Teu consolo de tal forma que também possamos ser canais de consolo para outros que estão sofrendo ao nosso redor. Usa-nos, Senhor, mesmo em nossa imperfeição. Obrigado porque Tu não desistes de nós. Obrigado porque o Teu amor é paciente. Obrigado porque em Ti encontramos alívio e refúgio. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Consolador, nós oramos. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu espero que esta conversa e esta oração tenham tocado o seu coração. Lembre-se, você não está sozinho. Se esta mensagem te abençoou, compartilhe com alguém que também possa estar precisando desse refrigério. E continue buscando a presença de Deus um dia de cada vez. A palavra de Deus é viva e ela tem poder para transformar a nossa realidade. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Fique firme. A gente se encontra no próximo devocional. Um abraço apertado.